E no nosso Diário Doomsday de hoje, quem são os personagens mais importantes do filme? Quem tem mais tempo de tela? Quem tem mais fala? Tudo isso foi revelado e eu vou te contar depois da vinheta. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta! Bora falar de Doomsday mais uma vez. É o Diário Doomsday, atualizando você sobre o próximo filme de Vingadores. Doomsday vai ter o maior número de personagens já visto no filme da Marvel. A galera vem em peso. 40 já foram anunciados e tem mais pra chegar. Mas esse Scooper agora, o James McWL, um Scooper desconhecido, que tem aparecido aí de vez em quando, tem feito das suas. O menino James diz que sabe quem são os personagens protagonistas do filme. Não os principais, não aqueles 5 que eu indiquei pra vocês aqui, são os principais, mas do lado dos Vingadores e seus aliados, quem são os personagens que realmente vão fazer diferença? Quem tem mais fala? Quem tem mais tempo de tela? Quem tem mais protagonismo? Quem as ações fazem o filme andar? Porque, apesar de nós termos aí essa expectativa imensa de 60 malucos no filme, não dá para os 60 malucos no filme todos eles terem peso igual. O filme não pode ser feito assim nessas circunstâncias. Então, provavelmente vai ter aqueles personagens ali que vão estar acompanhando um outro, que serve para fazer aquele diálogo, que vão ficar lá no fundo, que vão ficar fora de foco, que vão aparecer só no final, ou no momento onde precisa só de um diálogo específico. Tudo bem, a gente entende. Falcão, a gente sabe que vai ser o seu papel esse aí. Ter alguém para conversar com o Capitão América. E o Capitão América é o primeiro dessa lista, que o James Mac colocou aqui pra gente. Capitão América, Sam Wilson, é um dos personagens protagonistas. Ele também tá naquela lista que o Daniel Richtman publicou essa semana, dizendo que o Capitão América será um dos personagens protagonistas e um dos principais nomes do filme, dos 5 maiores do filme. Já era de se esperar. Capitão América é líder dos Vingadores, é um personagem importante, que apesar de não ser mais Steve Rogers, ainda assim é um personagem que a Marvel está trabalhando para liderar a equipe, ele que vai fundar os Vingadores, ele que vai recrutar geral, então já era de se esperar que o personagem do Anthony Mackie, o Capitão América, tivesse um papel de protagonismo nessa história. Logo depois, um que também está na lista do Daniel Richtman, que é o Thor. Thor, Chris Hemsworth, que vem talvez para sua última participação como Thor. Existem rumores tanto de um 5º filme sendo desenvolvido, quanto da aposentadoria do ator no papel. Então, essas duas especulações estão correndo ao mesmo tempo, mas sem dúvida o Thor é o personagem que está desde o primeiro Vingadores, está desde lá de 2012. O Thor é um personagem que teve 4 filmes, é um recorde no CM, nenhum outro personagem teve 4 filmes com o mesmo ator. E pode ser que seja também a última vez. Então, a presença do Chris Hemsworth como um dos protagonistas é muito provável. Além do mais, Tom Hiddleston está no filme, deve haver um último encontro entre Thor e Loki nesse filme. Nós temos também Capitã Marvel. A Brie Larson não está na lista até agora, não confirmaram a Brie Larson. A Brie Larson essa semana ganhou um Nintendo Switch 2 e ela tá de cabelo curtinho. Das duas uma, ou teremos Capitã Marvel de cabelo curto de novo, ou teremos uma perucona. E eu acho que a Capitã Marvel nesse filme é muito provável, já que a amiga dela, a melhor amiga dela, está desaparecida, foi parar num outro universo, e ela vai estar por trás de uma tentativa de resgate da Mônica Rambeau. Obviamente, não é nenhuma surpresa da Capitã Marvel estar nessa lista. Seguindo, nós temos Shang-Chi. Shang-Chi também é um personagem que foi apresentado, o filme foi bem recebido, com carinho pelo público. Tem um pós-crédito já conversando com os Vingadores, com Bruce Banner, com a Capitã Marvel. Isso aí coloca o Shang-Chi realmente numa posição de preferência na hora de desenvolver esse roteiro. Depois do Shang-Chi nós temos o Scott Lang, Homem-Formiga. Homem-Formiga também está na lista lá, teve até uma cadeirinha miniatura para ele. Já está confirmado, apesar do que aconteceu na dinastia Kang, né? Dele achar que está livre do Kang, talvez não, mas sim. Ele também está nessa lista como um dos principais. O Paul Rudd é um ator carismático, é um ator que o público gosta, então dar mais falas para ele, mais piadas para ele é sempre algo interessante para o filme. Em seguida temos Mulher Hulk. Jennifer Walters aparecendo como uma das personagens mais proeminentes
protagonistas desse filme, apesar da série Mulher Hulk ter sido muito mal recebida, pelo menos por parte dos fãs, e ter tido muitas críticas dos desenvolvimentos dos efeitos especiais e da própria concepção da história. Eu sempre disse aqui no canal, desde a série Mulher Hulk, que eles não estavam fazendo aquele investimento no design do 3D, na captura de movimento da Tatiana Maslany à toa. Que aquilo ali era um investimento para o futuro. Que não só o efeito especial ia melhorar com os anos, mas também eles não iam botar uma série de 200 e cacetada milhões de dólares para acabar ali. Então é provável que a Mulher Hulk apareça mesmo. Quero saber como é que vai ser essa dobradinha com o Hulk, se os dois vão estar como na série Mulher Hulk, ou o Hulk já vai estar em outra parada, ou talvez a gente tenha só o Banner, porque eu vou falar daqui a pouco disso aí. O próximo da lista é Bruce Banner. Não está falando Hulk, está falando Bruce Banner. Eu tenho a impressão de que talvez nem o Hulk apareça nesse filme. Talvez a gente vá só de Bruce Banner e Mulher Hulk. Tenho essa impressão. Tá? Não acho que vai ser a vez do Hulk Selvagem, não. Talvez fique pra Guerra Secreta. Vamos ver se a gente vira. Tem a tal da participação do Hulk, talvez, em Homem-Aranha, né? Tem essa especulação também, quem sabe. Ali a gente vai ter a volta do Hulk Selvagem. Por estar só Bruce Banner na lista, eu achei meio esquisito. Depois nós temos Yelena Belova, foi a protagonista praticamente do filme Thunderbolts. A relação dela com o Sentinela é importante e deve ser explorada também nesse filme. É um filme recente, é um filme ainda desse ano que nós estamos. Tá na memória do público, tá fresca na memória do público. Eu acho que entre todos ali, ela e o Buck são os personagens que vão ter mais protagonismo em Doomsday. Inclusive o Buck também está nessa lista pelos mesmos motivos. Vai fazer aquele conflito entre os Vingadores e os Novos Vingadores, ou os Vingadores. E eu acho que o conflito de visões sobre o que fazer com a incursão vai criar um conflito entre o Buck e o Sam. Uma nova guerra civil, pelo menos uma mini guerra civil ali dentro. Em seguida temos o Bob, o Sentinela também, ele coloca na lista Bob, então acho que teremos muito mais um Bob com medo de libertar seus poderes e virar o vazio de novo, do que o Sentinela. Então acho que vai ter mais Bob ali, aquele Bob reticente, com medo de usar os poderes, só depois que acontece alguma coisa muito grave ele realmente liberta seus poderes, talvez aí pode ser tarde demais. Em seguida temos um Baku, uma surpresa, um Baku, achei que fosse uma participação muito pequena, achei que ele fosse só, vou fazer uma cena em Wakanda, tá um Baku lá. Mas não, parece que o cara vai ter mais protagonismo, o cara vai ter mais desenvolvimento do personagem dele nesse filme, o que é curioso, né, porque o Baku não tem os poderes do Pantera Negra, ele não tem um traje do Pantera Negra, ele não tem nenhum uniforme especial, ele tem só a força dele e um cajado. Vamos ver como é que eles vão aproveitar esse personagem. Se tem Baku, tem Shuri. Shuri é a próxima da lista. A Pantera Negra já aparece naquelas fotos das filmagens de bastidores. Acho que é favas contadas também que a Shuri tem uma participação importante no filme. Temos o Namor, que também é um personagem surgido lá em Wakanda Forever, Wakanda para sempre, que tem também uma expectativa grande sobre para onde ele vai, como é que ele vai ser desenvolvido. É mais um personagem que tem um desenvolvimento grande demais para ficar esquecido para trás, lá em Wakanda para sempre. É um personagem que já tinha planos de ser desenvolvido futuramente. Então acho que não é surpresa também o Namor aí. E finalmente o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico em si, todos os 4 também terão participação nessa história aí. E o James Mack também inclui que esse time estará responsável por resgatar a Mônica Rambeau no universo X-Men. E é esse time que vai enfrentar os X-Men futuramente. Quando tentar resgatar a Mônica Rambeau, os X-Men vão confundir eles com vilões, e aqui vai dar aquela confusão, aquele mal entendido, que gera um conflito legal, mas depois gera aquele pedido de desculpa e o nossa, erramos. E o resto dos personagens do filme ficarão para trás. Esses são os personagens que vão viajar o multiverso atrás da Mônica Rambeau do universo dos X-Men. Vão invadir o universo dos X-Men, que vão entrar em incursão com o meio-meia. O resto vai ficar na Terra. Fazendo o quê? Aguardando uma invasão. É isso que ele disse. Talvez seja tentando conter os efeitos que já começam de uma incursão, né? Aquela catástrofe multiversal. Talvez eles estejam lá para segurar a zona, salvar as pessoas e tal, deixar a Terra em segurança, enquanto o dilema da incursão não é resolvido. E esses citados na lista são os que vão
é o time principal que vai fazer a viagem para salvar a Mônica Rambeau e vai entrar em conflito com os X-Men. Lembrando que é um insider virtualmente desconhecido, pode ter inventado essa lista tranquilamente, uma lista muito óbvia também, muitos nomes ali, muito poucos nomes surpreendentes, eu acho que o M'Baku e a Mulher Hulk são os que me surpreenderam, o resto é barbada, e vamos ver se ele tá certo. E eu quero saber a sua opinião, escreve aqui embaixo, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Até mais, até breve, até já, tchau! E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.